Boa noite. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma história de Saul, primeiro rei de Israel, e de seu filho Jonatas. Se encontra lá em 1 Samuel, no capítulo 15, ao capítulo 16. Uma narrativa de um ato heróico do filho dele, Jonatas, que persegue não, a princípio ele sobe com o escudeiro dele, e eles avançam sobre o arraial dos filisteus, e apenas com 2 pessoas e algumas armas, que naquela época eles nem tinham muitas armas, porque os filisteus haviam proibido que o povo de Israel tivesse armas, mas eles infligem grande derrota aos filisteus. E depois disso, Samuel chega para Saul e pede que Saul destrua totalmente os amalequitas. Deus queria apagar a memória dos amalequitas da face da terra, porque Deus havia determinado isso, porque antes, quando eles estavam subindo do Egito, os amalequitas se opuseram a Israel e traiçoeiramente queria acabar com eles. E Deus chega para Samuel e fala: olha, você fala para Saul ir lá e destruir todos, crianças, bezerros, bois, tudo, destrói tudo. Não quero mais que esse povo fique habitando no meio de vós. E aconteceu que Saul foi lá e matou boa parte das pessoas, mas trouxe o rei vivo e trouxe os carneiros, as ovelhas e os bois. E Deus manda Samuel ir lá e repreender a Saul pelo ato da desobediência que ele cometeu. E o interessante é que quando Samuel chega para repreender a Saul, Saul diz assim para ele, está lá no versículo, entre os versículos 13 e o versículo 22, olha, eu fiz isso porque fiquei com medo do povo, e eu vi também que tinha bois e ovelhas muito gordo, muito bonita, então eu trouxe para oferecer em holocausto ao Senhor. E Saul diz o seguinte para ele no versículo 22, Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atentar melhor que a gordura de bois e carneiros. Então eu queria compartilhar com vocês esses 2 aspectos da vontade de Deus. É rapidinho, vou terminar, não vai dar nem 4 minutos. Obedecer e atender. O que Saul fez? Desobedeceu. E isso é uma coisa assim, inerte do ser humano. Sempre nós desobedecemos a Deus. Olhamos para Eva, para Adão. O que eles fizeram? Desobedeceram uma ordem de Deus. E se nós formos ver a Bíblia, até Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, em dado momento, o que ele fez? Desobedeceu a voz de Deus. Desobedecer é algo assim inerte do ser humano, mas com humildade nós devemos buscar ao nosso Deus e pedir perdão dos nossos erros, das nossas desobediências. E isso não se via em Saul. Várias vezes Deus o advertia dos seus erros, advertia da sua teimosia, mas mesmo assim ele ainda continuava fazendo aquilo que era errado diante daquilo que Deus pedia para ele. E o interessante é que daí ele chega assim e ele pega e fala assim, não, eu trouxe bois gordos para oferecer ao Senhor. E Samuel chega para ele e fala assim, olha, Deus, ele não está preocupado com holocausto e com sacrifícios, ele está preocupado com obediências. Muitas vezes as pessoas, elas querem dar o melhor do seu dízimo, o melhor das suas ofertas, querem fazer algo para Deus com uma espécie de barganha. Deus não está preocupado com dinheiro. E no versículo, e o mesmo versículo ele diz, é melhor atender do que a gordura de carneiros. Então, cuidado em querer negociar com Deus, porque o que Deus quer de nós é obediência e
atenção àquilo que ele fala. Tá bom? Abraço, até mais.